Este é o programa Esperança Viva, apresentando a palavra de Deus que é viva e eficaz. Ouça agora a mensagem da palavra de Deus com o pastor Newton Lima. Olá, querido ouvinte, que bom poder falar contigo neste momento. O título da mensagem de hoje é A Proposta Divina de Vida. Na Bíblia encontramos a mais trágica de todas as consequências do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Que tristeza seria se esta fosse a única declaração que a Bíblia traz sobre o assunto. Felizmente, não é assim. Paulo então conclui: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Há um conforto no coração do homem com esta mensagem. Nós somos feitos para a vida e não aceitamos a morte. Todas as vezes que vamos a um cemitério sepultar um amigo, uma criança ou alguém da família, despertam-se em nós os piores sentimentos. Isso acontece porque dentro de cada um de nós existe uma vontade muito forte de viver. A divindade possuía um plano de salvação, mesmo antes do pecado. Desta maneira, quando Adão e Eva pecaram, Deus vetou-lhes o acesso à árvore da vida, mas abriu-lhes um caminho de esperança e salvação. Naquele mesmo dia, Deus prometeu-lhes que viria alguém, nascido de mulher, para pagar o alto preço que o pecado exigia, a morte. Quando falamos em morte, não nos referimos à simples morte física. Fazemos referência ao fato em si e sobre tudo o que isso representa, a pior e mais amarga de todas as separações. A condição humana após o pecado era viver uma existência sujeita a todos os transtornos que o pecado trouxe: dor, sofrimento, angústia, injustiça, dissensões e depois morrer, sem ter nenhuma esperança de algo superior. Esta seria a história se não fosse a proposta divina. O desejo de vida no homem é tão forte que a maioria das pessoas acredita no prolongamento da vida após a morte. Surgiram várias teorias que defendem o fato de o ser humano possuir uma alma imortal. A primeira mentira proferida por Satanás continua igual. Ainda engana milhões de pessoas, da mesma forma como Eva foi enganada. No entanto, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O triste fato é que, tendo escolhido o pecado, o homem tornou-se mortal. Por outro lado, o amor de Deus não poderia permitir que a humanidade ficasse escrava do pecado para sempre. Para isso, alguém precisaria pagar o preço do pecado. E é aí que entra a proposta divina. A Bíblia nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, versículos 16 a 18. O amor de Deus é algo tão maravilhoso e extraordinário que só poderá ser compreendido plenamente na eternidade. Passaram-se milhares de anos desde o momento em que Deus foi ao jardim do Éden, na tarde daquele dia, e então sua voz soou: Adão, onde estás? Gênesis 3, versículo 9. Nesta procura divina, vemos o resumo do Evangelho. O homem pecou e se escondeu de Deus. O Senhor, no entanto, foi em busca daqueles que se haviam perdido. Ao nascer Jesus neste mundo, segundo a primeira promessa de Gênesis 3, versículo 15, Deus veio em pessoa se aproximar da humanidade pecadora. Aqui viveu Jesus, identificado com as coisas dos homens. Cresceu, trabalhou, sofreu, conheceu as dificuldades e problemas que todos nós enfrentamos, suportou provas e tentações, mas resistiu a tudo e a todas as coisas, e não foi achado nele pecado algum. Em seu ministério de 3 anos e meio, Jesus se identificou com os pobres, miseráveis e sofredores deste mundo. Dedicou seu tempo aliviando a carga daqueles que padeciam as tristes consequências do pecado. Ao findar sua missão, Jesus enfrentou a morte. Morte é separação. Eternamente em companhia de Deus o Pai e de Deus o Espírito Santo, Jesus temeu não suportar a dor horrível da separação.
Na noite de sua extrema agonia, ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, versículo 39. Jesus foi condenado e crucificado. Por sua vida justa, Jesus adquiriu o direito de pagar o preço que o pecado impôs. Com sua morte, derramando seu sangue inocente, Jesus pagou o preço requerido pelo pecado de Adão e Eva. No momento de sua morte, Jesus assumiu a culpa de todos os pecados que haviam sido cometidos e a culpa de todos os pecados que haveriam de ser praticados ainda. Como Jesus é plenamente Deus e tornou-se plenamente homem, ele era o único que poderia morrer e tornar a viver por seu próprio poder. Lemos em João 10, versículo 17 e 18. Por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Quando Jesus ressuscitou, obteve a confirmação de que seu sacrifício havia sido aceito para pagar o preço do pecado e tornou-se o Salvador da humanidade. Ele subiu ao céu e o Espírito Santo veio para atuar no coração dos homens, a fim de que estes aceitem a proposta de vida que Deus lhes está fazendo. Deus está propondo a vida eterna a todos quantos desejarem. É uma oferta para todos, é para você e para mim. Não importa nossa cor, raça, religião ou profissão, se somos ricos ou pobres. O que Ele quer é que aceitemos esta proposta de vida. Simplesmente aceitar. Deus fez tudo o que era necessário para que tivéssemos vida. Jesus pagou totalmente o preço que o pecado exigiu. Ele pode perfeitamente dar vida a todos os que aceitarem sua oferta de amor. Eu sinto em meu coração que a cruz do Calvário é a maior dádiva que recebemos de Deus. Que amor maravilhoso! É impossível recusar a proposta do Senhor e, por outro lado, sentimos vontade de contar esta linda história, a história da cruz. Querido ouvinte, que você aceite hoje o plano de Deus para a sua vida. Aceite a Jesus, que perdoa e apaga os seus pecados e que lhe garante a vida eterna. Se você puder, ore comigo agora. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por teu amor, por tua bondade. Obrigado porque Jesus pagou um preço por cada um de nós. Nos ajude a cada dia nos colocarmos inteiramente em tuas mãos e sermos salvos por ti. Oramos no nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Esperança Viva é um programa do canal O Bom da Bíblia no YouTube. Acesse youtube.com/C/O Bom da Bíblia. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quer aprender mais da Palavra de Deus? Acesse o nosso site, obomdabiblia.com.br e faça um curso bíblico grátis.